E eu esqueci de falar um nome super criativo que era a minha empresa. Vixe, Maria. Dani Decorações. Fala, galera! Chegamos a mais uma edição do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour e depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer saber toda a trajetória, todos os perrengues, coisas boas, coisas ruins, mas que foram superadas pelo nosso amigo empresário. Estou aqui, eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, Luiz. Como sempre, a Love Burger e o El Nacho. E chegamos ao nosso 30º episódio, ó. 30º, hein? Haja Heineken, viu? Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Gente, hoje, nesse 30º episódio, a gente conta aqui com Daniele Costa, representando a Pipoquitas Gourmet. Gente, vocês estão vendo a mesa aí? Aí eu tô com água na boca já, não vejo a hora da gente abrir. Eu me nego a fazer programa assim, porque a gente passa à vontade. Senhora. Mas, Dani, posso te chamar de Dani? Com certeza. Dani, obrigado de ter aceito o nosso convite, obrigado aí de estar participando, contando a sua história. Mas para o nosso público, conta aí, quem é Daniele Costa? Bom, primeiramente, eu que agradeço. Para mim é uma honra e um prazer, sempre muito gratificante para a gente que é empresário, falar do nosso produto, do nosso bebê. Né? E Daniele Costa, sou uma sonhadora, porém com o pé no chão. Tenho 36 anos, sou formada em administração financeira e de pouco em pouco eu construí a Pipoquitas. Então, mas acho que a maioria dos empresários que a gente entrevistou aqui teve uma trajetória CLT, teve uma trajetória em empresas. Também foi assim? Sim, foi. Eu sou formada em administração financeira, trabalhei durante 10 anos numa multinacional na área financeira. E assim, acredito que muitos empreendedores também já passaram por isso. Eu tive aquele momento de, o que eu tô fazendo, né? Não quero ficar presa. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Já se passaram 10 anos e houve crescimento, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu tô sentindo. Mas mesmo assim eu permaneci. Até que então, 2014, em meados de 2014, eu já tinha um filhinho, né, de 2 anos. E era ele quem ficava com a minha mãe cuidava dele. E ela teve um diagnóstico de câncer de mama. Nossa. Então aquilo foi muito profundo, foi muito tenso esse período. E eu falei, e agora? Né? Quando você recebe um diagnóstico desse de uma pessoa tão próxima, a gente acha que é pra morte, né? Então eu não me via mais saindo para trabalhar às 6 da manhã e voltando só depois das 19 horas, ficando mais de 12 horas fora, sem saber o que pudesse acontecer e estando longe. E eu sentia que eu precisava estar perto dela nesse momento. Então aí foi onde a gente acabou fazendo um acordo na empresa e eu acabei saindo para me dedicar ao meu filho e à minha mãe. Então assim, eu falo que nesse período foi realmente o período da minha transformação. Foi ali, ó, no fundo do poço mesmo, que eu cresci como mulher, como mãe, como filha, como esposa. Porque eu comecei a passar tudo aquilo que passava despercebido, que estava no automático, eu passei a dar mais valor. Eu passei a ver com outro olhar. Né? E aí com isso o tempo foi passando, foi fazendo todo aquele tratamento tenso e tudo mais. E aí as coisas foram tirando aquele fardo, né? Era como se a gente, cada etapa que ela passava e estava tudo bem, era um fardo que eu tirava das minhas costas. E aí, isso foi final de 2014, 2015, 2016, o meu foco era esse. E aí eu falei, mas eu preciso voltar a viver também. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer alguma coisa que eu ganhe dinheiro fácil, rápido, né? Porque empreender é tranquilo. Simples, É super sossegado. Inclusive, gente, Inclusive a entrevista é essa aí. de pouco em pouco, na verdade, é de leve em leve, né? A gente faz de leve em leve, porque é muito leve a vida do muito empreendedor. tranquila. Não, eu vou trabalhar 12 horas, pra quê? Imagina, eu vou empreender. Aí eu comprei... Foi trabalhar 16. comprei Foi no vários itens de decoração infantil. Falei, tenho um filho, tô nesse mundo de mãe, de criança, vou fazer uma coisa que seja fácil. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu só investi, acabei trabalhando exatamente muito mais tempo e aquela ilusão acabou se tornando um pesadelo pra mim. Porque cada dia que eu acordava era um tema novo.
Então eu tinha que ter muito investimento, coisa que eu não tinha o capital para iniciar ali um negócio que, querendo ou não, a gente fala, mas é decoração de festa. Não, é muito insumo, é muita coisa. E as pessoas começaram a colocar preço também no meu trabalho. Porque eu começava a divulgar nas redes sociais, na época era só o Facebook, e era aquelas coisas de grupo, né? Então as pessoas viam, que eu precisava ter portfólio, então eu não tinha festa, então eu tinha que comprar, montar, para ter, né? Eu tive que fazer esse investimento mesmo sem ter. Sim. E aí as pessoas começaram a dar, né, valor ao meu trabalho, e isso foi me desgastando de uma tal forma que não durou 8 meses. Eu achei que eu fosse ficar louca e eu chorava porque não tinha prazer em fazer aquilo, porque eu achava que eu ia ter e o retorno, cadê? Não tava tendo dinheiro? Mas como assim, se empreender era fácil? Não dava dinheiro rápido, não vou trabalhar menos. E pessoas colocando preço no seu trabalho é uma coisa muito rara, né? Que acontece muito. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, todo dia. E aí eu falei, não quero isso pra mim, não quero. Eu falei, e agora? E eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? E esse período em que aconteceu isso com a minha mãe me levou a aumentar muito mais a minha fé. E aí eu falei, Senhor, não tenho o que fazer. E agora? O que eu vou fazer? E meu marido também chegou pra mim e falou, viu, a fonte tá secando. Só um lado, você precisa, né, me ajudar a retomar, ver o que você vai fazer. E eu sentia que nessa época era tanta cobrança em cima de mim, porque era a situação da minha mãe, aí era a situação, né, do meu filho, porque, querendo ou não, quando eu voltava trabalhando no administrativo, minha vida era muito automática, né? Então, assim, tudo que eu ia viver com ele já estava tudo pronto, porque quando eu chegava, ele já estava banhado, ele já tinha se alimentado, ele já estava pronto para chegar na minha casa e basicamente dormir. Então, como aquele mundo, vamos dizer assim, eu estava vivendo o mundo real agora, naquele momento, em 2014. Esse período já estava em torno de 2016. Então, ali pra mim começou um mundo real e que eu falei, poxa vida, que pressão é essa, né? E aí, cheguei diante de Deus e falei, poxa, eu já pedi pra Deus, então agora eu preciso fazer a minha parte. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que era tendência no mercado lá fora. O que era tendência lá nos Estados Unidos, mas eu queria ter esse contato com pessoas. Porque lá naquela época em que minha mãe estava doente, eu sentia a necessidade de receber um carinho das pessoas. Até mesmo alguém que falasse assim pra mim, calma, vai ficar tudo bem. Não queria escutar só ali das pessoas que estavam com a gente. Mas como eu tinha que passar essa força pra ela, eu não tinha ninguém que me desse essa força. Era algo emocional. Emocional. Eu não sei, de alguma forma eu queria que alguém falasse pra mim, olha, vai ficar tudo bem. É assim mesmo. Isso, no começo é assim, daqui a pouco você ganha o nome. Exatamente. E as pessoas só vinham e falavam assim, não, mas essa doença, porque eu conheci fulano, conheci ciclano, morreu, tá? Então, assim, era uma coisa muito pesada pra mim. Então, eu queria trabalhar com pessoas e eu queria que as pessoas sentissem carinho através do que eu fosse trabalhar. Então, eu ali, pesquisando, e eu cheguei no mercado de eventos. E aí, lá fora, na época, a tendência era brigadeiro, gourmet, era brownies, né? E aí, tinha a tal da pipoca gourmet. Falei, opa, isso queimou lá dentro quando eu vi. Uhum. Falei, isso é interessante, eu sempre gostei muito de pipoca. Descobri, assim, até quando eu tava grávida, porque me deu vontade de comer pipoca do cinema. Essas grávidas, eu tô com uma... Tá com uma lá. Ó, gente, esse episódio ainda vai... Eu acho que vai render. Esse episódio aqui ainda é antes de ter nascido a senhorita Liz. Mas olha, essas grávidas dá trabalho. E eu nem sabia que eu estava grávida e senti aquele cheiro. Tava passeando pelo shopping, senti o cheiro. Eu precisei comer a pipoca. Aí no dia seguinte fiz o teste positivo, obviamente. Então, assim, eu tinha já uma ligação, mas eu não sabia, né? E aí, tá bom. Falei, legal, quero trabalhar então com pipoca gourmet. Quem disse que eu achava o curso de pipoca gourmet? Isso já estávamos em 2017, era um mercado que não era muito explorado, principalmente aqui no interior de São Paulo. Acho que como todo gourmet, né? Saiu um negócio gourmet, né? Gourmetização de tudo, 18, né? 19, né? Acho que hamburgueria, tudo virou barbearia, esmalteria. Tudo gourmet, tudo né? Gourmetizou, né? Sorvete, sorvete, gelato, né?
Mas uma foi onda essa boa. época, né? Foi uma onda de muitas pequenas empresas crescerem. Crescerem, exatamente. Mas eu acho que é interessante porque é uma reconstrução, né? É reinventar aquilo que já existia, né? Aquilo que já Isso, é. que nem pipoca. Quando você escuta, hoje não, porque hoje as pessoas ainda abriram um pouco mais a cabeça, mas ainda existem pessoas que quando você fala assim, eu trabalho com pipoca. Nossa, mas pipoca, você é pipoqueira? Não, eu sou pipoqueira. Mas deixa eu te apresentar, porque a minha pipoca é uma pipoca diferente. Sim. Mas existe uma resistência, existe um tabu ainda. E lá atrás era muito maior, eu sofria horrores até chegar no que eu cheguei hoje, né? Então assim, não tinha nem curso de pipoca gourmet pra cá. E aí eu cheguei a investir também, o que nem tinha na época, comprei alguns milhos, alguma coisa assim, Imagina, o relacionada empreendedor não investe pipoca. aqui. O que não tem, né? O empreendedor sempre Tá tem sempre alguma coisa pra sobrando investir, no sempre banco, sobrando. tá tranquilo. Bem suave, né? Bem tranquilo. E não dava certo, porque a pipoca ficava murcha e não era nada daquilo com que eu Então você foi depois na aprendi. raça, inventando? Eu fui um pouco na raça, mas daí, em contrapartida, demorou uns 6 meses eu tentando, surgiu um japonês que estava dando aula em Perdizes. E aí eu lembro que era tipo 2 horas de aula e eu fui, né, com a cara, a coragem e com uma dor no coração de pagar o valor que era o curso na época. Era Que caro. eu não tinha, acho que era 695 e eu não tinha esse valor. E não podia, não parcelava, porque não tinha nada desse negócio digital. Era presencial e era à vista e tudo mais. Era uma boa grana, né? Isso em 2016? Ou se era 2017, março de 2017. 695 pau. Era um belo dinheiro. Aí o meu marido, que graças a Deus sempre me apoiou muito, ele falou, é isso que você que realmente quer? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vender alguma coisa da decoração, que você não vai querer trabalhar mais, e aí a gente Gera um investe capital nisso, pra- Exatamente. Pra investir. E aí fiz o curso toda feliz e contente. Só que chegando lá, não era eu colocando a mão na massa, era só o professor explicando. Então, assim, ele explicando é tudo lindo, maravilhoso. Porque Fácil, né? ele explicava um processo, mas já estava pronto. Então, ele mostrava ali pra gente, dava pra gente degustar. Então, aquela ilusão dentro de mim foi crescendo cada vez mais. Falei, maravilha, né? Tá tudo Fácil. certo, tá fácil. Por que eu não aprendi isso antes, né? Por que eu não fiz isso? Então, aprendi o pulo do gato, vim embora. E aí, eu fui fazer a bendita da pipoca. Acho que 2 dias depois que eu comprei os ingredientes realmente certos, né? Ela também não deu certo. Aí o desespero foi maior, né? Porque eu falei, poxa vida, eu investi um dinheiro que a gente também já não tinha. Preciso comprar material, porque para fazer o produto eu preciso do material. E não tá dando certo. Mas aquilo queimava dentro de mim toda vez que eu pensava em desistir. Uma vozinha, não desiste, não desiste. E aí quando deu certo, eu fiquei insistindo todos os dias, até altas horas da noite. Eu lembro que o curso eu fiz dia 24 de março de 2027. Abril era Páscoa. Eu acertei ali de uma forma em que não grudava no dente, não queimava e eu cheguei no sabor, então tava certo pra mim. Peguei umas embalagens plásticas de celofane transparente, fiz uma lapelinha eu mesma ali no Word ali, imprimi com a logomarca. Não, eu não tinha nem logo ainda, só o nome, que o nome também foi algo que me veio em sonho. Uma das vezes em que eu fui dormir chorando, querendo desistir, e nesse sonho eu me via conseguindo franquias e tendo quiosques, e alguém me falava assim, não desiste, porque através do seu produto você vai ter muitas conquistas. Então quando eu acordei, eu falei, pipoca e conquistas, tá querendo me dizer alguma coisa. Então aí eu juntei e virou Pipoquitas, né? Então aí coloquei o nome lá na folha de sulfite mesmo, mas ficou muito gracioso. E aí eu presenteei as professoras do meu filho na época, que era Páscoa. E aí uma das professoras falou, nossa, eu nunca comi isso, que delícia, onde você comprou? Eu falei, eu que tô fazendo, tô começando um negócio e tal. Aí ela falou, vou conversar com a diretora e a gente vai colocar pra vender em festa junina. Você aceita? Eu falei, claro que eu aceito. Demorou. Agora, nasce pronto. E isso assim, 1 mês depois, basicamente, de que eu tava treinando ali, ainda nem tava 100% pra mim. Mas é aquela coisa mesmo que não é clichê.
faça do jeito que você que tá, né? Dá o primeiro passo, Melhor não fica esperando a feito do que perfeição. perfeito, né? Exatamente, essa é a palavra, melhor feito do que perfeito. E aí, 2 meses depois, né, festa junina, estava eu lá, firme e forte, vendendo os meus pacotes, achando que ia vender os pacotinhos. Eu lembro que a festa junina era num sábado, eu comecei numa segunda-feira a produzir 60 pacotinhos. Porque era ali no fogão, então eu precisava estourar o milho da forma totalmente artesanal. É o mesmo milho normal de pipoca ou é um especial? Esse é especial, é um milho importado, ele chama milho mushroom. Que ele é como se ele fosse um formato, não o milho, mas quando ele estoura, o formato dele é como se fosse um cogumelo. Ah, tá. Quando você compara os milhos em si, o tradicional, que a gente chama de butterfly, porque ele abre como se fosse uma borboleta, ele é um pouco menor, o grão, né? Mas a pipoca em si dá diferença no resultado final. Hoje são quantos sabores? Hoje são 6 sabores. E a gente tá em estudos aí para que a gente quer uma qualidade de pipoquitas para ter a saborizada, então assim, e colorida. Então vamos por pipoca vermelha. Não, ela não é só vermelha, ela é de frutas vermelhas. Sim. Amarela, ela não é só amarela, ela é de maracujá, ela é de abacaxi. Sim. E a salgada, que de tantas pessoas, mas você não tem a salgada, você não tem a salgada. A gente também está estudando, já estamos quase nos finalmente. Calabresa. Caramelo salgado. Uma cervejinha, Oi. né? Um petisquinho. Gente, essa minha vocação para botequeiro tá me... até para pipoca, tá? Então, devagarzinho, a gente foi realmente, é esse o ponto. De pouco em pouco, fui construindo, fui vendo necessidade, fui entendendo como é que funcionava o mercado, né? Então, aí nessa época, quando eu fiz a festa junina, então eu passei ali basicamente a semana inteira para fazer 60 pacotinhos. Eu acho que eu vendi 10 pacotinhos. Porque é novidade, Era nem todo mundo gosta de muito mais, de repente, na percepção da pessoa, nossa, mas quanto é? A pessoa até quer provar, você, mas será? Nossa, mas cara, depois que você come pipoca gourmet, cara, É diferente, né? meu, é um negócio que não dá pra explicar. Mas você sabe o que eu escutava? Ai, moça, quanto é? R$4. Mas o pastel é 5, então eu prefiro comprar um pastel. Então foi... Se eu tivesse que desistir, eu já tinha desistido. De repente o público não era, primeiro. de repente o público Exatamente. não estava no local certo da sua Isso barraquinha, mesmo. né? E foi aí que eu comecei a entender o meu negócio. Sim. Porque foi a primeira oportunidade que eu tive para fazer uma venda, para ter testar. portfólio, para ter foto, para testar. E foi aí que realmente eu entendi que eu precisava ter o meu público. E aí me veio na memória a decoração. Que eu falei, eu não vou deixar ninguém colocar preço no meu produto. E é um produto que eu acredito, é um produto que tem potencial. Então eu não vou deixar ninguém. E aí foi aonde eu não vendia mais naquela localidade onde eu comecei a fazer a festa junina. E até hoje dá pra contar nos dedos os clientes que eu tenho por lá. Né? Mas aí, nesta festa junina, apareceu um anjo. Sempre que ela tem. foi, sempre tem, né? Quando eu falo, quando o negócio é abençoado, não é só por dinheiro e existe um propósito por trás, as portas não se abrem por acaso. Né? Vai chegar de alguma maneira vai chegar uma mensagem para você, alguém vai falar, Ou alguém que acredita. ou alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer para que você siga no plano. É o ponto de virada. Exatamente. E essa moça, ela foi ver, né, na verdade, ela foi ver a sobrinha dançar nessa festa junina. E aí ela chegou até mim e falou, nossa, mas que legal, que diferente, né? Provou, comprou. Aí, ok, tudo certo. Provou e comprou. Antes dela ir embora, ela chegou pra mim e falou assim, viu, você não faz evento? Eu falei, faço. Nunca tinha Faço. Imagina, empreendedor comprando evento, processo que nunca fez. Faço amanhã? Tenho, né, Guilherme? O Guilherme também faz podcast, A né? história do Guilherme é mais ou menos assim. O Guilherme tinha vindo comer hambúrguer aqui e a gente tava procurando uma pessoa, né, pra gravar e tal. E aí o cara falou, esse menino aqui é bom, tal, não sei o quê. E, meu, você já fez podcast? Já. Nunca tinha feito. Mas deu o passo, né? Então, exatamente, é o passo. Deu passo e deu conta. Deu conta. Passo, esse é o passo da virada. E foi o que aconteceu pra mim. Porque ela falou, então, vou deixar meu telefone, a gente conversa, porque a minha filha vai fazer 15 anos. E eu acho bacana colocar, sem ser só o brigadeiro, né? Cheguei em casa, falei pro meu marido, falei, você se vira, a gente precisa de um carrinho
para poder apresentar o produto numa festa de aniversário. E aí foi onde eu comecei a colocar em prática o que eu tinha visto lá nos sites dos Estados Unidos, do Canadá, que lá é bar de pipoca. Então a pipoca fica exposta e a pessoa vai lá e se serve. Eu falei, opa, então eu tenho que ter um carrinho, só que eu vou servir as pessoas. E aí eu fui estudando, só que relacionado à pipoca gourmet, não tinha. Então assim, foi algo que, quando você vai modelando literalmente outros segmentos, e aí eu falei, opa, agora... O que se encaixa. O que se encaixa, isso mesmo. Falei, bom, então aquele carinho que eu senti falta lá atrás, se o meu produto tá dando certo, é porque aquele propósito lá atrás vai dar certo agora. Então eu preciso levar esse carinho nos eventos. Ah, mas pipoca é coisa de criança, aniversário de criança. Não. Coisa de criança. Crianção. Foi onde eu falei, então eu preciso levar isso para casamento, para os adultos conhecerem, para os adultos terem a necessidade de consumir esse meu produto. Vai gerar demanda. Para gerar demanda, para gerar vontade, para gerar o desejo. E aí, através dessa moça que é cerimonialista, que eu fiz a festa da filha dela, eu comecei a abrir portfólio para servir no casamento. Mas como um casamento? Por exemplo, a cerimônia vai acontecer num lugar aberto. Eu recepciono, então eu já passo um carinho para os convidados chegarem e se sentir mais leve, acolhido. Ai, nossa, falta muito para entrar, né? Esses noivos que demora, isso. Então, a pipoquita está ali. Então, eu tô servindo. E aí, eu fui vendo que encaixava em qualquer ocasião. Então, 15 anos, aniversário infantil, casamento, festa de casamento, depois do jantar, que é um docinho, vamos colocar pipoquitas. E aí, isso foi gerando curiosidade, foi gerando desejo. E aí a sorte me encontrou trabalhando. E aí pessoas que me viam em tal casamento, que bacana, como que é seu trabalho? Vamos conversar melhor. Então aí ela começou a indicar para as noivas dela, foi abrindo portas para participar de feira, e aí foi crescendo drasticamente, assim, eu falo, foi um boom. Em 1 ano e meio eu já tava tendo procura, e aí eu parei de correr atrás das borboletas, como dizem. Sim. As borboletas começaram a pousar no meu jardim, porque daí eu não tinha mais que ir atrás de cliente. Porque nesse meio tempo também, que eu conheci essa primeira cerimonialista e que eu falei, opa, dá certo fazer eventos, eu também comecei a contactar e oferecer. Olha, eu posso fazer uma apresentação? Deixa eu levar para você conhecer, porque meu produto é um produto... Até hoje, o meu cartão de visita é a degustação. Sim. A pessoa precisa provar. Provou, já era. Provou, já era. Porque ainda... É igual droga. Vicia. Essa referência, amigos, Então, primeira de graça, vocês que estão... Não, gente. Vocês estão assistindo o podcast agora. Viciante, pipoca. Ele se tornou de pó em pó. Bailes Vacari. Ai, cara, não, é verdade. É viciante, pipoca gourmet. Logicamente, pra quem é doceiro, né? Eu sou bastante doce, eu adoro doce. Adoro doce. Eu adoro doce, Pra mim, a primeira vez que eu comi pipoca gourmet, eu não conseguia parar de comer. Mas olha, nesse tempo que eu contatei, consegui construir um desejo, literalmente, das pessoas quererem conhecerem, eu tenho muito feedback das pessoas dizendo, eu já comi pipoca gourmet, eu adoro pipoca gourmet, eu adoro doce, mas a sua é diferente. Vamos abrir? A sua é diferente. Leite ninho. Vamos abrir esse. Leite ninho não trouxe hoje. Não. Esse é de vai tortinha de limão. Com cerveja vai bem. Vai, vamos lá. E aí, nesse tempo, eu acabei construindo a minha própria receita. Porque aquilo que eu aprendi foi tão superficial que eu precisei ajustar o processo. O cheiro. Delícia. Eu precisei ajustar o processo. Então, assim, receber esse feedback que as pessoas dizem, a sua pipoca é diferente, não é tão doce, ela vicia. Aí foi onde eu falei, vou aproveitar e vou criar um merchan em cima disso. Eu até brinco, não é qualquer pipoca, é pipoquitas. Então, assim, por mais que você conheça a pipoca gourmet, você precisa provar pipoquitas, né? E aí, comecei a deslanchar
Veio a Para de babar, pandemia, Gustavo. né? Eu já pensou se fosse só isopor? O Gui A gente babando ali já. E aí, a hora que eu achei, falei, nossa, é meu ano, né? Tava participando de feiras, dos melhores locais aqui de Jundiaí, feira de noivas. Veio a pandemia. Ai, que beleza. Falei, e agora? Né? Novamente um teste para o propósito. Exatamente. Porque não, mesmo eu fazendo os eventos, era algo que estava me abrindo portas, mas ninguém via também o meu sofrimento lá atrás. Porque eu tava fazendo casamento para 350, Mas 200. o empreendedor sofre? Imagina, né? Essas olheiras aqui é o que... Imagina, empreendedor, vida tranquila. Imagina. Escolheram uma bandinha errada para fazer a série. Não é um gancho que eu deixei de pescar, mas que eu gostaria de voltar um pouquinho só. Quando você estava falando de quanto você sofreu ali, que o negócio você tentava e o negócio não dava. E às vezes o empreendedor ele acha que ele, nossa, vou começar um negócio, como se ele comprasse um skate, já saísse andando, fazendo manobra, pulando da escada, fazendo os ollie flipper, ollier. Esquece que é um processo, né? É um processo. E se você não entra nesse processo de tenta, faz, até você conseguir... Aprimora. É o universo te testando, cara. Vamos ver até quando você tá afim de fazer. É isso mesmo. E a hora que, aí, do nada, um dia, dá certo. Aí o negócio acontece. Né? Mas eu precisei mudar minha mentalidade. Porque até então, pra mim, por mais que eu tava ali vendo que era completamente diferente da decoração, que eu tava iludida e querendo algo rápido e fácil e com dinheiro no bolso, eu precisei mudar mesmo a minha mentalidade e ver que pro negócio dar certo, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que ralar muito. E não foi só logo depois que eu vim do curso. Durante o processo em que eu estava testando novas receitas e até mesmo tentando fazer aquilo que eu tinha visto no curso, não dava certo. Quantos ingredientes eu jogava fora. E assim, eu fui aquela empreendedora, acredito que eu seja a única, né? Que eu não tinha capital. Ah, não. Eu iniciei! Viu? Não vamos aceitar mais esse tipo de convite, não vamos chamar esse tipo de pessoa. Porque assim, todo mundo que vem aqui é tinha uma capital realidade pra caramba. totalmente diferente do que é o empresário. Como assim alguém abre um negócio e investe sem ter capital? Pois é, gente. Olha que cúmulo, não é? Encerramos aqui mais um episódio. Então, jogar fora, pra mim, era assim, era reviver aquilo. Poxa, eu investi o que não tinha no curso, eu tô investindo o que a gente não tem em insumos. Como que não dá certo? E agora? O que eu vou fazer? Então foram muitas noites choro em claro, muitas noites pensando. Eu tive muitos pensamentos de desistir, mas vontade eu não tive. Eu tinha pensamentos, mas vontade não, porque eu acreditava muito naquilo. Mas sabe o que a gente pode falar? Fazer um contraponto aqui com o ditado popular, né? Tem um ditado popular que fala que é na pressão e no fogo que a gente vê quem é pipoca e quem é piruá. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Então eu acho que o que acontece muito no nível empresarial, o empreendedor que está começando, é que existe o sonho, existe aquela falsa realidade que é fácil, existe aquela promessa que é curto o tempo para já ter resultado. Exatamente, as pessoas são imediatistas. É imediatista. E aí quando às vezes o empreendedor vem, ele gasta o que tem e o que não tem para colocar uma ideia em ação. E ele percebe que isso não é tão imediato, que de repente ele vai ter que sofrer um pouquinho mais. Param no meio do caminho. A gente vai para gatilhos psicológicos. Todo ser humano é busca do prazer ou fuga da dor. Sim. Né? Então eu estou sentindo aquela dor de empreender, da dificuldade, e aquilo vai incomodando. Pouca gente sabe lidar com dor. Exato. Aí vem a pressão, vem a dor, qual é o caminho mais fácil? Desistir e voltar para algo mais confortável, que é trabalhar numa empresa, algo mais confortável que é ser um CLT e ter uma remuneração mais fixa. Isso mesmo. E ainda que seja uma vida mediana, mas pelo menos mais segura, mais né? segura. Mais segura. Você tem férias, você tem 13º, você tem convênio médico, você tem tantas coisas que, né? E volto a frisar, né? A gente falou em outros episódios aqui, não é criticando, nunca a gente vai criticar. Não, todo mundo já foi. São decisões, né? Tem que parar de comer, cara, isso aqui é uma delícia. Não é criticando o espírito, as pessoas que têm uma vocação, que têm uma preferência por CLT, nós já fomos, né?
Mas o que mantém o empreendedor em movimento é justamente esse inconformismo. Fala assim, pô, eu posso mais, eu preciso mais, eu quero ter mais, eu mereço ter mais, né? E assim, é duro lidar com frustrações, né? Poxa, que nem você. Mantém meu primeiro negócio, não deu certo, né? Era muito mais fácil voltar, ir para uma empresa, ter formação, tudo. Mas, poxa, eu sei que eu posso. Exato. Né? E aí começou a pipoquita a rodar. Começou a rodar. E aí eu comecei a fazer os eventos, veio a pandemia. Nesse meio tempo a gente já tinha conseguido comprar um maquinário, né? Só que esse maquinário era esse maquinário que a gente comprou, eu digo a gente porque é eu e meu esposo. Ficou 1 ano parado o meu maquinário, porque eu tava acontecendo os eventos, então como eu tava dizendo, tinha casamento que tinha 250, 300 convidados. Eu passava a semana inteira para conseguir produzir, para no sábado tá lá ainda, linda, bela, plena, no carrinho servindo as pessoas, né? Então a gente sentiu a necessidade que a gente tava crescendo. Aí então fomos lá, fizemos o nosso empréstimo para poder comprar o primeiro maquinário. Ficou 1 ano parado, porque eu não conseguia parar a produção nossa ali caseira, porque eu tinha evento agendado. Porque o que a gente achou era outra ilusão. Então, assim, um maquinário grande, fazer em grande quantidade, mas a minha receita não dava certo lá. Então, eu também tive que ajustar processo, né? E fui desenvolvendo novas técnicas de como produzir. E aí veio a pandemia. Aí a gente falou, opa, essa pandemia então também veio agora você não vai ter mais eventos, você vai ter tempo para poder conseguir fazer teste, ajustar o seu processo e trabalhar com esse maquinário. Novos canais também. Novamente. E aí, mas em contrapartida, aquele desespero gigante. E agora, a minha fonte de renda, por mais que meu marido ainda estava nesse momento em CLT, mas e aí? Todos os planos que eu tinha, de investir, de começar a crescer, dos sonhos, tudo pausado novamente. Falei, não vou deixar me abater, né? Eu sou exatamente essa analogia. A pipoca, ela é um milho, mas ela precisa de altas temperaturas para se transformar num produto excepcional. Então, para eu me tornar uma pessoa excepcional, assim como o produto que eu criei, eu preciso aceitar essas dores assim como eu aceitei lá atrás, não vai ser agora que vai me derrubar. E é o fogo que vai te transformar. Exatamente. E aí meu marido falou, mas você lembra que nos eventos o pessoal falava pra gente, né? Nossa, mas que produto delicioso. Aonde vende? Mas eu não vendia, porque eu precisava... Como eu tinha uma demanda dos eventos, não tinha como eu abrir esse leque de vender. Não tinha como abrir outro canal. Não tinha como. Produção, não tinha produção. E aí ele falou, agora é a nossa hora, a gente acerta o processo na nossa máquina e a gente vai vender no varejo. Eu falei, ótimo, já vou começar a divulgar e eu vou vender de porta em porta. E aí eu comecei a divulgar falando que eu ia entregar nas empresas, nos escritórios que estavam rodando ou home, né? Eu entregava essa pessoa trabalhando em casa. Até que chegou numa pessoa, novamente, e essa pessoa comeu e falou assim pra mim, viu, você não vende no atacado? Eu vendo! Opa! Oportunidades. Oportunidades. É que nem eu falo, a sorte me encontrou em todos os momentos trabalhando, né? E aí ele falou, então, porque eu tenho um mercadinho dentro de um condomínio, é uma rede de franquias que também tá crescendo agora, e eu acho que seu produto é bacana e tal. Smart Store? Isso, comecei com a Smart Store. E aí eu falei, agora é a hora da gente investir. Não foi com o Bruce não, né? Não, foi com o Thales. E aí, pra gente. O Bruce veio da entrevista, ele tem acho que umas 2 ou 3 Smart Stores aqui em Jundiaí. Já vou conversar. Então. De pouco em pouco também é conexões. Conexões, Network, né? Claro, sempre. E aí foi onde a gente investiu nessa embalagem. Eu falei, não, mas eu preciso de uma embalagem que, além de boa apresentação, que as pessoas queiram descobrir o que tem ali dentro. Essa aqui. Esse pacotinho. Que ela conserve o produto. Então ela é metalizada por dentro, que ela conserva o produto até 45 dias. Caramba. E aí a gente você repõe. exponenciou, a gente entrega para os próprios franqueados e os franqueados repõem as lojas. Entendi. Então hoje a gente já está trabalhando com 17 lojas, dentre eles a gente está com 5 franqueados e a rede está crescendo. Não tô só mais com a Smart Store, tem outros mercadinhos também que tá, né, com o nosso produto. Aí a gente começa, né, a colocar na internet, mas o boca a boca pra mim, desde o início, foi o crucial. É fundamental, né? Foi fundamental. E aí a gente vende em empórios, em vários lugares. Então aí com isso, eu não tenho hoje uma loja
física. Não tem o showroom. Exato, da Pipoquitas. Continuo fazendo os eventos e aí a gente cresceu mais um pouco. Eu falo que a pandemia realmente pra gente foi uma mega de uma oportunidade. Infelizmente aconteceram muitas coisas ruins, mas pro meu negócio alavancou, né? Tal do negócio, né? Enquanto alguns choram, você leva o lenço. Pra mim foi basicamente assim, naquele momento em que as pessoas estavam trancadas dentro de casa, levar um afago, levar um carinho através da pessoa, falar assim, deixa eu provar essa pipoca aqui, deixa eu ver qual é que é a dela. E falar, uau, realmente é incrível, eu quero comer mais. Pode falar? Não, o que eu ia comentar, porque assim, você sempre fala do seu marido, né? Sim. Porque, olha, eu falo, a gente acho que já comentou em algum vídeo que a gente fala da importância de ter um marido que te apoia. A importância da pessoa que está junto com você, ela é crucial para o sucesso do negócio. Porque quantas pessoas não têm um sonho e aí tá apoiada numa pessoa que, em vez de te apoiar, de te dar um suporte, de te estar junto com você, te desmotiva, isso não é para você, isso não vai dar certo. A própria pessoa que mora debaixo do seu teto, que dorme do lado da sua cama, é a pessoa que muitas vezes acaba com o sonho da outra. Você tá falando aí, Luiz, eu tava lembrando do meu casamento. Você estava lá, não sei se estava em condições ainda, mas... eu vim trabalhar depois, né? Eu não estava em condições. Você que não tá... Eu vim trabalhar depois. Amor, eu estava em condições, o meu sim foi verdadeiro, foi de coração. Eu tive que sair do casamento dele quando ele começou a cantar. Não conta! Sou eu. Mas eu lembro que naquela parte onde a gente troca palavras... Os votos. Os votos, né? Você vê como eu sou bom de casamento, né? Troca palavras. Igual eu no futebol. Nossa, o Zete, goleiro de São Paulo, o Zete. Mas o meu texto, que veio de coração naquele momento para minha esposa, foi assim, olha, eu só quero que a gente possa remar junto pro mesmo lado. Né? Que a gente está assumindo aí uma responsabilidade a dois, a gente está se tornando uma única carne, em teoria, e que a gente possa não ser âncora um do outro e muito menos remar para o lado oposto. Então acho que um casal ele é firmado nisso, né? Em você conseguir ter alguém do lado para somar, né? Para somar, e a gente tem que entender que são velocidades diferentes, né? Vai ter um momento que a pessoa vai estar mais cansada que você, ou que você vai estar mais cansada que a pessoa. Sim. Vai ter um momento que a pessoa vai estar remando mais rápido, mais forte que você. Vai ter um momento que você vai ter que descansar. Uhum. Mas, mesmo no momento de descanso, você está apoiando. Mas remar contra, nunca. Né? Acho que esse é o momento de você perceber que é casais. Agora, exato. Se você tiver um sonho, o seu casal, se seu marido, sua mulher estiver te afundando, é hora de pensar, vaza. Segundo o dado estatístico, depois desse episódio, 47 separações. E pra gente foi num momento de déficit financeiro também. Exatamente, Então, assim, a gente não... Mas é esse momento que se prova as coisas. Exatamente. Né? Foi assim, era teoricamente, claro, conflitos, todo mundo tem, todo mundo passa. A gente tinha os nossos ali também. Mas eu sou muito privilegiada e ele sempre me apoiou. Inclusive, quando passava nos meus pensamentos, tá muito difícil, eu tô cansada, eu não aguento mais. Ele falava, não é isso que você quer? É isso que eu vou te levar pra frente. E assim, quando... antes mesmo da gente comprar maquinário e tudo mais, quando ele me via fazendo o esforço, que ele entendeu como que funcionava a lógica do processo, ele comprou um caldeirão de alumínio no Mercado Livre, comprou uma maquininha de para-brisa de caminhão e ele fez como se fosse uma hélice lá. Ele falou, olha, é aqui. O que ele é? Ele faz o quê? Então, o meu marido, eu falo que ele é um professor Pardal. Professor Pardal. O inspetor Bugiganga. Ele é um professor Pardal. Legal. Ele é formado em logística e sempre trabalhou na área logística, mas ele tem esse feeling, assim, de criação. Incrível, de criação. E aí essa panelinha lá atrás me ajudou muito. E é o princípio do maquinário nosso hoje em dia, né? E o mercado foi crescendo, foi abrindo o mercado de pipoca gourmet, só que essa parte não acompanhou. E a gente está desenvolvendo também novas questões que encaixe ele, né? Inclusive faz 9 meses que agora ele é meu funcionário. Desculpa, o marido. Mentira, ele é meu sócio. Todos nós somos, na verdade. Se tiver algum homem aí que é diferente, você, por favor, deixa nos comentários aí pra gente. Brincadeira, ele é meu sócio, mas faz 9 meses que nós dois estamos
Focado na Pipoquitas. Focados exatamente. Porque ele falou, olha, por mais que eu te apoie, que às vezes a gente virava madrugada, ele ia trabalhar no outro dia, mas ele tava ali comigo. Então, Sim, assim, eu também suporte. senti esse fardo em cima de mim. Falava, poxa vida, ele trabalhou o dia inteiro, ele tá cansado e tá aqui Se comigo, ele tá aqui, né? porque eu não tô. Exato. Se ele acredita em mim, porque eu não acredito em mim. Exatamente. Mas um dos fatores cruciais é isso. Fala, poxa, ele acreditou em mim desde o início. Eu preciso mostrar que eu sou capaz. E uma analogia grotesca, assim, que eu sempre fiz e acho que vale a reflexão, quando a gente vê esses cachorros adestrados, né, da polícia, e, né, do FBI e tudo mais, a inteligência que o cachorro desenvolve sendo treinados. Então aí eu começo a pensar, falo, poxa, se um cachorro, né, não desmerecendo, mas poxa, seres humanos, né, e o cachorro, se o cachorro consegue desenvolver tantas habilidades, porque eu, um ser humano racional, não consigo desenvolver uma habilidade, não consigo chegar onde eu quero. Porque o nosso corpo alcança aquilo que a nossa mente deseja. Sim. Ele só precisa não ser imediatista, trabalhar, né? É criação de hábitos, né? Hábitos de disciplina que a gente fala. Meu, você tem que fazer repetir todo dia. Seja não sábado, domingo, vou fazer hoje, aí passa uma semana, depois eu faço de novo. Tô cansado. Vai aprender um instrumento musical. Meu, é dedicação. É dedicação. Se você pegar o violão de vez em quando, você não vai aprender. Você quer aprender, meu, é todo dia. Todo dia. 2, 3 horas por dia de treino, de estudo, isso pra qualquer coisa na vida. Exato. Aí quem olha hoje fala assim, nossa, como é que faz? Gente, é um processo. Isso aqui não começou assim. Não, você pode até falar como faz, né? Falar, então, você compra o milho e tal, você faz, eu preciso... A pessoa Então, vai como é que até tentar, mas ela vai conseguir. Como é que faz? Primeiro você tenta na área de decoração Decoração. infantil. Você passa 8 meses sendo pra você levando exatamente. pancada do mercado, você se decepciona, chora e pensa em desistir, depois você... E eu esqueci de falar um nome super criativo que era a minha empresa. Ixi, Maria. Dani Decorações. Olha, eu não pensei que poderia ser isso. Eu acho que é totalmente fora da Melhor caixa. que padaria Dois Irmãos, né? É. Super criativo. Então, Não, lanchonete ponto de encontro. Ponto de encontro. O melhor lanche da cidade. Melhor lanche da cidade. Então, quando eu recebi esse nome, Pipoquitas, eu falei, é um nome forte, é um nome que vai pegar, eu preciso registrar. Então, assim, não tinha nem produto rodando, mas Registrou. eu fui atrás do registro da minha marca. Porque eu falei, quando começar a estourar esse negócio de pipoca gourmet, Pipoquitas vai ser um nome gostoso de se pronunciar. Sim. Então, foi onde a gente foi procurar. Gostoso de comer, né? E como tá hoje o O negócio? Emerson comeu tudo. Né? Hoje nós crescemos, assim, mais de 120% a nossa empresa. Hoje a gente está rodando 3 maquinários, a gente roda cerca de 400 quilos de pipoca a cada 2 dias, Caramba. abastecendo, né, os mini mercados, fazendo os eventos, vendo em escola, cantinas de escola particulares também. A gente está até fora aqui, a gente está em Alphaville, Esses a gente potinhos está em você vende Campinas. também? Vendo tanto, né, para consumo, para lembranças, aniversário também a gente Você Você personaliza, por bebê. exemplo, se a pessoa quiser? O personalizado eu não faço, mas eu tenho parceria Que faz? que faz pra gente. Porque aí é muita Bonitinho o coisa potinho, pro né? empreendedor, né? Sim. Não, Não, mas aí a hora é de interessante, o interesse é agregar, a né? gente faz fazer um collab aí. E aí a gente foi crescendo, eu falo de pouco em pouco, e realmente é isso. Se o empreendedor, do tal do clichê, né? Que empreender causa dor. É exatamente essa questão do milho. Então, assim, o milho é um milho a pessoa comum. Mas para ele se transformar no produto final, né, no caso, para a gente colocar nossas ideias no final, precisa passar pela dor. E o milho, ele precisa passar por altas temperaturas. Então, se ele tá capacitado ali, se o núcleo dele tá tudo certinho, ele vai passar pela alta temperatura, ele vai suportar e ele vai se transformar na pipoca. Ou senão ele vai ser um piruá. E assim, pensando em ser gourmet, agora eu tô criando. Sabe que Tá, tomei tá uma só- Heineken, comi uma pipoca, já... Mas assim, você pode se tornar um milho comum, uma pipoca comum, né? Mas a pipoca gourmet, ela vai incorporar outros processos, vai ter tentativa e erro, Exato. né? Então, às vezes a gente fala assim, pô, é na pressão que a pessoa se transforma. Ok, se transforma, mas em que grau ela vai se transformar? Com qual limite? É esse acabamento final que precisa. Sim. Né? Essa sintonia final. Fala assim, pô, e às vezes, né, eu tava conversando disso hoje. A pessoa chega em algum lugar
né, que é muito, muito distante de onde ela surgiu. E às vezes ela olha para trás, num tom de conforto, e fala assim, já tá bom. Poxa, olha da onde eu vim, olha o que eu fazia, olha onde eu tô. Então, eu preciso mais que isso? Ok, se você chegar num acordo que não precisa, que você está feliz, pleno, realizado, não tem problema de parar e tentar manter e permanecer. Mas a grande questão não é uma dó, às vezes, você não aprofundar a tua habilidade, a tua capacidade, né? Até onde você pode chegar se você não desistisse? Exatamente. Né? Até onde você pode chegar se você não for sua própria âncora? Então, assim... O pior inimigo da gente é a gente mesmo. A gente Exato. mesmo. É a gente né? mesmo. Isso mesmo. É a gente que está ali toda hora. Eu falo, às vezes vai na academia. O esporte, a academia, é um negócio que assim, ele te prova muito. E ele te põe a todo momento. Você pega, ela vai pegar algum peso mais pesado. Ah, mas você não vai conseguir. Pra quê? Pra quê? Isso, pra quê? Não, mas você não vai conseguir. Porque é você mesmo lutando com você Contra a você. todo momento. E não é aquela mente que fala, não, você vai conseguir. Não, a tua mente fica falando pra você coisas negativas, porque ela não quer que você gaste aquela energia. Não, mas tá O ser humano- confortável, O ser né? humano não é feito para gastar energia. O ser humano é feito para economizar energia da época das cavernas, lá que os caras ficavam economizando energia quando tinha que correr dos leões, Exato. caçar. Hoje não, hoje o cara fica sentado no sofá trocando. Aonde que vai aquela energia? Fica tudo aqui na visceral, Acumulado. né? Olha o Emerson, que beleza. Se bem que o Emerson perdeu pra caramba, né, Emerson? Você perdeu quantos quilos? Isso é uma prova viva 20, que dá né? pra comer bem, beber bem e ainda ficar magro. Siga, pra mais dietas e dicas fitness, me siga o meu canal. Engole, engole. Siga o meu canal. Mas sabe o que eu tava pensando aqui? Eu tava lembrando uma palestra do Bernardinho, que ele fala assim, olha, você chegar pra um moleque, um juvenil, que não conquistou nada na vida, e falar pra ele que pra ele conquistar e fazer ser um atleta de alta performance, ele precisa acordar 5h30 da manhã pra treinar, Atleta É de alta fácil. performance. mas é fácil você convencer o moleque. Porque o moleque não tem nada. Então ele fala assim, não, eu tenho esse sonho, então você tá garantindo pra mim que eu vou chegar? Não, você pode chegar se fizer isso. Então é fácil você levar uma molecada e falar assim, 5h30 da manhã de pé. Chega pro cara que já é medalhista e fala, assim, amanhã treino 5 horas da manhã. O cara fala, não vou. Ele já conquistou, ele já tem, né? E o problema do empreendedor, quando ele começa a ter sucesso, ou um pouco de sucesso, é que ele se torna um medalhista. Ele se torna a pessoa que fala assim, mas pra quê? Eu vou ter que passar por essa dor de novo? Tá bom assim, Tá né? bom assim. É que nem aqui. Até vir alguém te comer no Exato. mercado, né? Aí você fala, porra, ferrou. Até a rasteira chegar. Até a rasteira chegar. Porque daí, que nem aqui, pô, você tem uma hamburgueria. Tá, então você tá desenvolvendo a hamburgueria, você cuida delas, mas você tá fazendo ampliando, ó. Você tinha só uma parte interna, você já vai lá depois um deck, daí daqui a pouco você já tá precisando de uma segunda loja, daqui a pouco você já quer transformar isso em franquia. Mas você tá crescendo, enquanto você tá crescendo, fica mais difícil de alguém te acompanhar. Exato. Agora, quando você resolve Parou. parar e falar assim, não, tá bom, é o primeiro passo da queda. Isso mesmo. Primeiro passo E a da gente foi percebendo isso. Eu falo que hoje, se as pessoas aceitam um pouco mais, se permite, né, dar um olhar mais valorizado pra pipoca, porque o que eu mais escutava antes era, pipoca, qualquer um faz. Você acha que você vai dar certo com pipoca? Né? Foram os concorrentes que começaram a ver que era possível, e isso é muito bom, porque tira a gente da zona de conforto. Te cutuca. Te Sim. cutuca. Então, assim, eu não fiquei só no carrinho, nos eventos, não só em ter lembrancinhas, não só em ter pra varejo e no atacado, não só isso. A gente percorreu um caminho, a gente falou, se a gente parar, é óbvio que as pessoas, por mais que elas vendam em pequena quantidade, mas elas vão ter vendas, né? Então eu precisava manter o nome Pipoquitas. Então foi onde a gente pensou e falou, não, isso aqui tem muito potencial. E dá para agregar em outros produtos. Por exemplo, na Páscoa eu já cheguei a fazer ovo recheado de pipoca, né? No Natal dá para fazer panetone, chocotone recheado de pipoca. Então tem tantas coisas que dá para se fazer, dá para colocar em qualquer ocasião. E a gente precisa levar isso para fora. Não ficar limitado Pensar só fora no da interior. caixa. Então aí a gente deu os primeiros E pipoca, passos. a primeira coisa que você pensa em pipoca é cinema, né? Só cinema. Só cinema. Ou para assistir um filme em casa. Né? Ou aquela pipoca Vai de muito casa que você além. faz ali, micro-ondas, Vai pipoca muito cinema. além. Não tô nem, dá pra você fazer. Por isso evento, que o logo é até o trem, né? É. Porque é muito além, ele não tem trilho, ele vai. Vai embora. E aí a gente falou, não, a gente acredita, tem potencial, a gente foi galgando degrau por degrau, com o pé firme ali,
uma etapa de cada vez. Então, hoje a gente está com um processo já para franquear. Então, já está rolando já, né? É algo que demora, mas já está rolando. E ensinar para as pessoas, mostrar que é possível. Então, assim, a gente validou um percurso que hoje as pessoas não precisam mais. Né? E aquela dificuldade que você tinha de achar alguém que ensine e fazer. Exato. Hoje tá você aí. pode ser a pessoa que ensina. Sim. E assim, a internet, falando, né, voltando um pouco o que você falou da gente vencer da gente mesmo, hoje a gente tem que vencer da nossa mente, que mente pra gente o tempo todo, e vencer esse status, das redes sociais, né? Porque a gente entra lá, nossa, mas é muito fácil, fulano conseguiu, o ciclano conseguiu, teve sorte, mas não vê quando começou. As redes sociais, principalmente o Instagram, é um negócio que vende muita ilusão. Ilusão. Né? Porque a pessoa não mostra os piores momentos dela ali, ela só mostra ela na praia. O glamour, né? É o glamour. O glamour. O Instagram é isso, né? Mas é isso que vende, infelizmente as pessoas... Mas eu não critico o Instagram, sabe por quê? Não, acho ótimo, porque para quem vende um produto, o Instagram é maravilhoso. Mas ele cria um desejo. Mesmo a pessoa que vende, ela seleciona aquele momento para mostrar para as pessoas, pelo menos ela está mostrando que é possível aquele momento. Entendeu? Às vezes tem pessoa que só posta foto na praia, foto em restaurante bom, ninguém conta os corres, ninguém fala como que é as coisas. Comendo um ovo frito em casa. Mas a pessoa mostra que é possível. Sim. E acho que cada um tem que correr naquilo que é possível. Entendeu? Agora imagina só se a gente fosse uma rede social de verdades. Né? Então assim, ó, o perrengue. Só brigando também. Ó, o perrengue. Isso é o Twitter. Seria uma rede social muito mais voltada ao fracasso, muito mais voltada ao conforto. Porque de repente estou vendo lá o cara... Não, mas aí você deixa pro jornal, né? O jornal que vem de desgraça. Então assim, que tenha pessoas, e eu me inspiro muito em aquilo que eu vejo. Mas, pô, se eu vejo alguém... Ele pode, né? Eu falo assim, tô vendo alguém, pô, o cara tá indo no restaurante todo dia. Pô, eu quero ser esse cara. Isso. Vou fazer por onde? Agora, tem gente que vai falar assim, é snob, a vida não é assim. É a primeira fala do fracassado. Sim. Mas é bom porque as redes sociais têm os históricos. Então você consegue mostrar o que você foi validando. Sim. Né? Que assim, realmente não é fácil, nunca vai ser fácil. Mas você precisa o quê? Mudar esse pensamento de que é fácil, vou ganhar dinheiro. Mudar a mentalidade é o primeiro passo. E se você trabalhar, né, baseado naquilo que você deseja, baseado naquilo que queima no seu coração, que você tem um desejo que você já visualizou lá na frente, você vai conseguir, mas desde que você trabalhe. Sim, né? se não trabalhar... porque... Mas o empreendedor trabalha? Imagina. Quase nada. Imagina. Eu acho que não, né? Dani, quase uma hora de papo. Muito bom. Comemos meio quilo de pipoca. Pipoca nada. A gente sempre pede que no final o empreendedor ele fale com o nosso público a respeito de por que empreender, por que é importante, por que é legal. Então responda para o nosso público, por que empreender, por que você aconselha alguém a empreender? Bom, aconselhar alguém a empreender é muito forte, né? Muito, vamos dizer assim, um conselho, né? Mas o que eu tenho para dizer? Se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você tem uma vontade, não fique preso no que vão pensar ou o que é o seu produto. O meu produto, se você analisar, é um produto simples. E até eu falo e deixei isso uma mensagem nas embalagens. O simples pode ser diferente, mas o diferente pode ser inesquecível quando você prova ou quando você passa por aquilo. Então, assim, trabalhe em cima do seu desejo, em cima da sua vontade, independente das críticas que você recebe. E não foque no que as pessoas estão mostrando, ou que as pessoas, porque ele criou um Facebook, porque ele criou um Instagram. Eu não sei fazer nada. Não foque nisso. Se você pega um simples, faça valer de verdade. O simples bem feito tem um poder. Sim, exatamente. E o segredo é trabalho, não tem essa ilusão, essa fantasia, é trabalho. Acho que você vai... Não, é normal, o cara vira empreendedor, ele começa um negocinho pequeno, só ele. Aí já manda fazer um cartão de CEO. É o que mais acontece, cara. CEO. Não, o cara é um funcionário só, então assim,
ele às vezes acredita muito nessa ilusão Sim. de que ele vai trabalhar pouco. De que e não tem problema fazer um cartão de CEO. Lógico. Beleza, ok. Uhum. Mas seja realmente um CEO, então, né? Seja o cavalo ali, que o CEO é o cara que... Mas- CEO de si. Mas às vezes a gente vê, né, na CEO. internet, a pessoa lá tem 20 anos, 25 anos, porque eu tenho, né, múltiplos milhões, porque eu fiz 7 empresas, 5 empresas. Mas se você olhar os nomes de referência, né, o Elon Musk, o do Facebook lá, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos lá da Amazon, por mais que eles têm múltiplas rendas, têm várias empresas, têm vários funcionários, mas o que a gente vê e o que a gente escuta, aonde eles estão focados? O Jeff está focado na Amazon. O Mark está focado em fazer o melhor do Facebook. E começaram do nada, né? Então começaram do nada. Então, assim, eles estão focados e trabalhando naquilo que eles acreditam. Então, assim, pra mim a diferença é essa. É você trabalhar naquilo que você realmente acredita. Seja simples ou não. Muito bom. Dani, muito obrigado pelo papo, pelas histórias, pelas pipocas. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Estou muito feliz. Que bom. A gente ficou muito feliz também, nosso 30º episódio. Luiz, mais obrigado por mais um episódio, dessa vez comendo também. Comendo, nossa, que delícia. E, gente, a gente agradece também vocês por estar aí com a gente em mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica só do glamour depois que deu certo, mas aqui a gente conta toda a história antes de dar certo. Até a próxima!